Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Continuando na série Doutrinas, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós, e o qual devemos agradecer muito, que é o plano da redenção. E quem está conosco para fazer essa mensagem é o irmão Eliés. Irmão Eliés, bom dia, seja bem-vindo e obrigado por participar conosco. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez e temos essa oportunidade, né? Este privilégio de podermos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus, podermos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Este assunto que nós iremos abordar hoje é um tema que envolve a nossa vida. Na realidade, todos os assuntos, né, aqui, envolve a nossa vida. Mas este de uma forma toda especial, irmãos. Ela envolve o mundo, envolve o universo de Deus. E para eu é um grande privilégio poder estar aqui e ser um colaborador, mais uma vez, nesta manhã. E eu peço que os irmãos continuem orando por mim, em vossos corações. Ore pelo derramar do Espírito Santo nas nossas vidas, porque tudo que nós falamos, tudo que nós compreendemos é através do Espírito Santo. O verso introdutório que nós lemos para esse estudo, a irmã Alexandra mencionou, é João 3,16. Mas nós vamos ler aqui alguns outros versos que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acredito que o plano da redenção, ele foi sintetizado neste verso. Mas se nós vemos o verso 17, diz assim também, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, o versículo 18. E o versículo 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o plano sublime da redenção, ou podemos dizer também o grande plano da redenção. Muitos não compreendem este assunto. Muitos não entendem este assunto. Eu posso dizer que no meio do nosso povo, ainda tem muitos irmãos, mais de 50%, que ainda não entende sobre este assunto. Simplesmente estão no nosso meio, estão conosco, mas ainda não entendem e precisam entender esse assunto do plano da redenção. O que é o plano da redenção, irmãos? Nós vamos falar um pouco sobre este assunto. O que é o plano da redenção? O plano da redenção foi estabelecido quando? Foi quando Adão e Eva pecou? Ou foi quando Jesus veio e morreu? Ou será que é quando você nasceu? Então nós vamos abordar isso aqui. Mas eu gostaria de ler alguns textos inspirados. Eu vou usar hoje o espírito de profecia, para que os irmãos entendam, porque o plano da redenção, ele tem fases. Tem a fase da elaboração do plano da redenção, que foi estabelecido antes da fundação deste mundo, antes que o pecado viesse a existir lá no céu. Esse plano foi estabelecido, foi elaborado por Deus, Cristo e o Espírito Santo. Para aqueles que não acreditam, porque existe várias linhas de pensamentos hoje no mundo cristão, mas
A linha certa que nos aponta é aquela determinada por Deus, estabelecida por Deus na sua palavra. A palavra de Deus todinha, ela é o plano da redenção desdobrado para nós. Mas para isso nós precisamos buscar, cavar fundo para que entendamos este plano. Então veja, o que está escrito no Grande Conflito, na página 488 e no parágrafo 3, lemos assim: todos os que receberam luz sobre este assunto devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. E é da máxima importância que todos investiguem acuradamente este assunto e possa dar resposta a qualquer que lhe peça a razão da esperança que neles há. Queridos, o plano da redenção está esboçado no santuário celestial, depois no santuário terrestre, depois novamente no santuário celestial. Então, esses 3 espaços, nós vemos e entendemos que está todo o plano da redenção. Redenção de quem? Redenção só do homem? Não. Redenção do universo. O plano da redenção abrange o universo de Deus inteiro. Por quê? Porque o caráter de Deus foi colocado em voga. O caráter de Deus foi colocado em xeque. O caráter de Deus foi colocado de uma forma que tanto o universo, os mundos não caídos, quanto os anjos no céu e quanto o homem após o pecado, foi colocado que a lei de Deus, ela é impossível de ser guardada. Ela era impossível de ser guardada. Então, portanto, foi colocado em xeque o caráter de Deus, porque a lei de Deus, ela é o próprio caráter de Deus. Que a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu. Depois de ressurgir, pela fé, devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus, capítulo 6 e o versículo 20. Ali, no santuário, se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual ao mais amplo requisito da violada lei de Deus. Jesus abriu caminho para o trono do Pai e, por meio da sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que se a Ele achega pela fé. Se achega pela fé. O plano da redenção, irmãos, ela é estabelecido lá na eternidade, antes do mundo, do planeta Terra ser criado, antes do homem ser criado, foi estabelecido lá. Portanto, houve um ser no céu que ele invejou-se da posição de Cristo. Cristo criou os anjos, como Cristo criou a terra e o ser humano. Porém, lá no céu,
ao Cristo criar os anjos, foi apresentado diante do Pai. E Cristo disse para os anjos: eis o seu Pai. E ele se colocou como sendo o irmão mais velho dos anjos no céu. Então, neste momento, os anjos tiveram que ter fé e acreditar. Mas um deste ser criado foi colocado para ser o guardião, um dos guardiões da lei de Deus. Na arca da aliança, lá no céu, ele foi colocado para guardar esta lei, a lei de Deus, lá no céu. Mas no coração dele, ele gerou-se, ou seja, criou a inveja de Cristo. Ela nasceu no coração de Cristo, não, de Satanás. Ele teve inveja de Cristo, porque ele achava que Cristo, como ele criou os anjos, Cristo também tomou a forma de anjo. E esta forma de anjo, Satanás pensou na sua mente que Cristo era igual a ele. E ele não entendeu. Então nasceu esta inveja. E é interessante que no Espírito de Profecia nos revela que quando isso nasceu no coração de Satanás, ele começou a disseminar no céu a sua inveja. Só que ele jogava para os anjos. Da mesma forma que ele hoje faz aqui na terra, ele fez lá no céu. A luta que iniciou lá no céu, hoje continua aqui na terra. Hoje aqui na terra existe dois governos. O governo de Cristo e o governo de Satanás. E o universo inteiro está a observar, a olhar para todos nós, porque este pequenino mundo é um livro de estudo para o universo. Aqui diz assim, olha, é de suma importância que todo ser humano dotado da faculdade do raciocínio compreenda sua relação para com Deus. Em nossas escolas hoje não é estudada cuidadosamente a obra da redenção. Muitos dos estudantes não possuem um verdadeiro conceito do que significa o plano da salvação. A palavra de Deus acha-se empenhada em nosso favor. Aquele que se comove com o sentimento de nossas fraquezas, convida-nos hoje, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, lá no céu, aconteceu que a inveja surgiu no coração de Lúcifer, e por um determinado período, ele desenvolveu o seu caráter lá. Porém, chegou um momento em que foi dado aos anjos um tempo de graça. Esse tempo de graça é justamente um plano que foi elaborado para que eles voltassem da ideia que estava sendo disseminada pelo grande apóstata, por Satanás, que se tornou depois inimigo de Deus. E aí, Deus Pai convida Cristo, e nessa convocação, Deus Pai apresenta a posição verdadeira de Cristo, que era como criador dos anjos. E quando é apresentado para os anjos, porque, irmãos, entenda, lá no céu, Satanás ele teve sucesso porque os anjos não conheciam o mal. Tudo que falava para os anjos, eles acreditavam, e Satanás ocupava uma posição onde, abaixo de Cristo, ele era o maior no céu. E aí foi fácil para os anjos acreditarem nele, porque eles não tinham ideia do que era mentira, não tinham ideia do que era falso, não tinham ideia do que era engano.
E Satanás teve sucesso. Ele conseguiu para o seu lado metade do céu. Ele conseguiu metade. Mas quando foi apresentada a posição verdadeira de Cristo lá no céu, aí sim, muitos dos anjos fiéis, todos eles adoraram a Cristo e passaram a amar a Cristo, e eles viram, mas foi este anjo, porque Cristo estava na forma de anjo para eles, este anjo que nos criou. E aí sim, até Satanás diz que nesse momento ele o amou. Mas passado-se o tempo, Satanás diz que novamente nasceu no seu coração a inveja de Cristo. Por quê? Porque Cristo entrou numa luz inacessível, onde Deus estava, ali no santuário, para elaborar, ou seja, juntamente colocar em prática a execução do plano da redenção. Mas no plano da redenção envolvia a criação do planeta Terra. O planeta Terra ia ser criado. Então Cristo começou a criar a Terra. E Deus fez este mundo, ou seja, do nada. Esse mundo não existia uma matéria pré-existente aqui. E Cristo começou a dizer, e tudo começou a surgir. Mas Deus criou este mundo em 6 dias. Mas no 6º dia, ele fez a obra coroadora. Mas entenda, voltando um pouquinho, quando Satanás nasceu novamente no coração dele, a inveja de Cristo, logo houve batalha no céu. E houve a expulsão de Satanás com 1/3 dos anjos. Ele tinha enganado metade do céu. Mas agora houve aquele concílio pelos quais se colocou a posição verdadeira de Cristo, e muitos dos anjos voltaram para o lado de Cristo. E aí ele ainda conseguiu arregimentar para o seu lado 1/3 dos anjos no céu. Se você pega e coloca um círculo, faz um círculo, você vai colocar aqui como se fosse três retas, tá? Ou seja, você vai definir isso aqui como se fosse um pé de galinha, um círculo e um pé de galinha. Uma parte desta foi trazido do céu. Você coloca 3, é um conjunto, né? Você coloca 3 ali, uma dessas veio com Satanás. Pode imaginar? É muito, muito anjo. Mas ficou mais anjo no céu do que aqui. Irmãos, quando nós olhamos aqui de baixo para cima, quando nós olhamos para o mundo hoje, nós achamos que o mundo está vencendo, o mal está vencendo, o pecado está vencendo. Mas quando nós olhamos de cima para baixo, irmãos, e vemos os outros planetas, os outros mundos, e vemos também os filhos de Deus aqui neste mundo, nós vemos que Deus está vencendo. E aí, Satanás foi expulso do céu. Ao Satanás ser expulso do céu, ele saiu, irmãos, a disseminar as ideias dele nos mundos não caídos. E ele não foi expulso direto para a Terra, porque não existia o planeta Terra ainda. Após a expulsão de Satanás, é que este planeta Terra foi criado. E aí sim, no 6º dia, Deus fez a obra coroadora que foi o homem, Adão e Eva. E Deus colocou o homem à prova. Deus fez o homem menor do que os anjos, em poder, em estatura. Adão, ele tinha acesso a Cristo diretamente. Tinha acesso ao céu, mas aqui, porque Cristo vinha visitar Adão aqui. Cristo vinha visitar os seus filhos aqui todas as tardes.
Cristo vinha fazer o culto ou a adoração. Cristo vinha receber a adoração daquele casal de Adão e Eva. Portanto, irmãos, Cristo disse para Adão: olha, eu vou colocar no meio do jardim. Olha, de todas as árvores vocês vão poder comer livremente. Mas vai ter esta árvore aqui, ela é minha. Vocês não podem tocar nela. Vocês não podem comer do fruto. Tocar não. Vocês não podem comer do fruto desta árvore. E ele colocou ali e deu esta ordem para Adão. E todos os dias era falado para eles: olha, existia um ser no céu. E falou sobre Lúcifer, falou sobre os anjos caídos, falou sobre a rebelião que teve no céu e que eles foram expulsos de lá. E que da mesma forma que eles foram expulsos, eles poderiam, se não fosse obediente ou se ouvisse a voz deles, eles também cairiam. E aí, Adão e Eva estavam cientes de que apareceria para eles um anjo de luz. Da mesma forma que Satanás apareceu para Cristo lá no deserto da tentação, desta forma, Adão e Eva estavam esperando para ser tentado lá no Éden. Mas Satanás era astuto. E ele queria conquistar um reino para si. Ele queria conquistar um reino. E ele fez de tudo para conquistar os outros mundos, mas os outros mundos já eram povoados. Então ele teria que conseguir conquistar cada indivíduo nos outros mundos. Mas ele não conseguiu. Mas ele, quando chegou aqui para tentar Adão e Eva, já havia passado, irmãos, quase 30 anos que eles moravam ali no Éden sem pecado. E nesse momento, Eva separou-se de Adão e a mensagem era: vocês precisam ficar sempre juntos, porque um dá força para o outro. Mas a Eva foi afastando-se lentamente de Adão, eles estavam próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva afastou-se de Adão. E ali, Eva deparou-se, ela conversava. Irmãos, o Espírito de Profecia diz que ela balbuciava. Ela conversava em voz, ou seja, ela estava falando. Como muitas vezes nós falamos, estamos andando pela rua e nós ficamos falando, mas nós não percebemos que estamos conversando. E Satanás ouviu, porque Satanás não tem poder de acessar a nossa mente. Mas ele ouviu ela falando. E ele, mas é assim que Deus diz? E aí começou a entreter uma conversa com ela. Quando Eva deparou-se com a serpente, porque as serpentes, as alimárias belas, elas voavam. E elas tinham pernas, era como um dragão que voava. E aí ela deparou com aquela serpente falante. E ela deduziu. E Satanás sugeriu para ela que ele estava falando porque ele havia comido daquele fruto. E aí ela diz, e ele sugeriu para que ela comesse. É assim que Deus disse? Então ele falou a verdade do que Deus disse e ainda acrescentou: olha, você não vai morrer. E aí nós sabemos e conhecemos essa história. E Eva foi e apanhou do fruto, porque ela mesmo disse que não podia nem tocar no fruto. E ele astutamente pegou do fruto, colocou na sua mão, e Eva foi enganada, e Eva comeu. Mas assim que Eva foi enganada, ela serviu de uma besta, para ir enganar Adão. E ali ela conseguiu enganar Adão. Adão não foi enganado na realidade. Adão comeu consciente de que estava desobedecendo uma ordem expressa de Deus. Mas aí, assim que Adão pecou, tudo se escureceu. Porque houve desobediência, o pecado entrou no mundo. A terra se tornou escura. A luz de Deus brilhava aqui. A luz do Criador, a luz do Pai, a luz de Cristo e a luz do Espírito Santo brilhava. Mas, naquela fatídica tarde, Cristo visitou-os. E agora, Adão, que pecou, havia fugido da presença de Deus. Assim como todos nós, quando pecamos, a nossa natureza é fugir da presença de Deus. Quando nós estamos em erro, a nossa natureza, a nossa vontade é fugir da presença de Deus.
Mas Cristo, ele vem ao nosso encontro. Ele vem nos procurar. Louvado seja Deus por isso, que Cristo nunca nos deixa só. E ele sempre nos faz o convite. Apocalipse capítulo 3, e o versículo 20, 19 e 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Cristo foi ao encontro de Adão, que Adão estava escondido, porque o pecado fez ele esconder. E ele, olha, Senhor, Adão, Jesus chamou Adão, onde estás? Ele, Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e escondi. Aí Jesus disse, mas quem te mostrou isto? Que você ficou com medo. Por que você ficou com medo? Ele diz, Senhor, a mulher que tu fizestes para mim, me deu do fruto da árvore e eu comi. Mas Eva, por que fizeste isso? Então, houve um processo, um início de acusação. Houve um início de acusação e apontou-se diretamente para Deus como sendo responsável por isso. Mas aí Cristo agora fala para eles, olha, vocês não vão poder morar aqui mais no Éden. E ele expulsa Adão e Eva. Só que fala para eles, olha, eu tinha falado para vocês que vocês, assim que comesse do fruto da árvore da vida, mas eu não falei algo para vocês. Vocês, no dia que dela comer, na realidade, não é vocês que vão morrer. Eu vou morrer por vocês. E aí, o plano da redenção, assim que Adão pecou, começou a ser colocado em prática. E agora Cristo dá a instrução para Adão. Adão, você quer viver? Sim, Adão quis viver, ele se arrependeu verdadeiramente, genuinamente. 900 anos de pecado. Os irmãos podem entender o que é isso? 900 anos pecando, mas para quê? Ele viveu assim, irmão, não é mas ele viveu para ver a consequência do seu pecado, a consequência da sua escolha. Mas ele teve que, no momento que foi expulso do Éden, ali na porta do Éden, ele foi e ofereceu o primeiro cordeiro. E esse cordeirinho simbolizava Cristo. No dia que Adão pecou, Cristo morreu. Cristo morreu naquele cordeiro, simbolizando a redenção do homem pecador. E é interessante que na palavra de Deus, Deus conta a redenção nossa através de histórias. A Bíblia toda, ela tem as histórias para contar a nossa redenção. A nossa redenção, ela foi fatiada para que nós, finitos pecadores, pudéssemos entender este plano. Então, o plano da redenção foi elaborado lá no céu e ela foi colocada em prática aqui, assim que Adão pecou. Porém, durante 4.000 anos, ele veio em forma de sombras, ou seja, os sacrifícios sendo feitos, apontando para o verdadeiro cordeiro que morreria pela raça humana. Meus queridos, o plano da redenção, ela foi estabelecido, mas não foi sem dificuldade, não foi sem dificuldade que Deus Pai entregou o seu Filho, que era Cristo, para morrer por nós. Lá no plano da redenção, irmãos, lá na eternidade, ficou estabelecido que Cristo arrostaria a culpa do pecador. Cristo levaria a culpa do pecador e morreria pelo pecador. E assim, daria nova oportunidade para que o pecador pudesse se arrepender, se converter e voltar ao seio amado do Pai. Diz que o mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário,
os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura e amor paternal são vistos a confundir-se com a santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade do seu trono, alto e sublime, vemos seu caráter em suas manifestações de misericórdia e compreendemos como nunca antes a significação daquele título enternecedor, Pai Nosso. Irmãos, o plano da redenção ela foi estabelecida porque Satanás acusou a Deus de ser um ser injusto. Então, o caráter de Deus não pode ser mudado. A lei de Deus não pode ser quebrada. A lei de Deus não pode ser transgredida sem o transgressor ser culpado. Mas Cristo, ele veio justamente para morrer neste mundo, porque a lei não pode ser mudada. A lei é o fundamento do governo de Deus. E ela não pode ser quebrada. Então ficou patente diante do universo que o ser humano, ele teria que ser o advogado de Deus. Porque Deus foi acusado diante do universo. Quando Deus, ele deixa-nos, através de Cristo Jesus, o seu amado Filho, para vir morrer neste mundo, para cumprir a lei. Então ele deixou bem claro que a lei, o caráter de Deus, não pode ser transgredido. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, aquela mensagem que Satanás jogou no universo e jogou para o homem também, e que durante 4.000 anos estivera aqui sempre a acusar o homem diante de Cristo, que nos era impossível guardar a lei de Deus. É impossível guardar a lei de Deus. É impossível guardar a lei de Deus. Ou seja, esta frase, ela é patenteada por Satanás. Todo ser humano que fala que é impossível guardar a lei de Deus, ele está usando a mesma frase de Satanás. Porque Cristo veio e provou que é possível ao homem guardar e obedecer à lei de Deus. Então, o grande plano da redenção está estabelecido na lei de Deus, no caráter de Deus. E aí, na construção do santuário terrestre, Cristo abrange todo o plano da redenção. Ele abre o plano da redenção diante do homem. Ele abre o plano da redenção diante do universo que nem os anjos compreendiam completamente. Quando é que os anjos vieram compreender completamente o plano da redenção? Na cruz do Calvário. Assim que Jesus morreu. Eles começaram a entender, irmãos, o plano da redenção no sacrifício de Isaac. Ali no Éden, quando Adão ofereceu o primeiro cordeiro, tanto Satanás quanto os anjos do céu começaram a entender que haveria um plano para salvar a raça caída. Irmãos, é muito profundo esse assunto. Nós precisamos entender esse assunto. Quando nós entendemos, porque esse assunto diz que nós vamos passar toda a eternidade estudando, irmãos. E nós não vamos entender plenamente, completamente, mas aquilo que nós podemos entender hoje, nós precisamos entender. Diz que a palavra de Deus não deve ser conservada à parte de nossa vida. Tem de ser mantida na mente, acolhida no coração e ser acariciada, amada e obedecida. Precisamos também de muito mais conhecimento, precisamos ser esclarecidos acerca do plano da salvação. Não existe um dentre 100 que compreenda por si mesmo a verdade bíblica sobre este assunto, tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Quando começa a brilhar a luz para tornar claro ao povo o plano da redenção, o inimigo das almas, Satanás, ele opera, irmãos, com toda diligência para que a luz seja excluída do coração dos homens.
Se nos chegarmos à palavra de Deus com espírito dócil e humilde, será varrido o entulho do erro e descobrir-se-ão gemas da verdade por muito tempo ocultas dos olhos. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava plena comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Mas, pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um caminho mediante o qual todos nós, os habitantes da terra, podem ainda ter ligação com o céu. Deus se tem comunicado com os homens mediante o seu Espírito, e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas a seus servos escolhidos. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e nos deixou revelado na sua palavra. Irmãos, quando nós vemos a história de Abraão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Abraão, mata o teu filho, o teu único filho, Isaque. Sobe ao Monte Moriá e oferece-o ali para mim. Deus pediu para Abraão o seu filho. Os anjos não entendiam e eles ficaram na expectativa daquele pedido estranho, porque a lei de Deus dizia para não matar. Não matarás. Mas a voz de Deus falava para Abraão: mate. E a voz de Satanás agora falava a verdade para Abraão: não mate, porque está escrito não matarás. Irmãos, que luta tremenda foi para Abraão para oferecer ali no Monte Moriá o seu filho Isaque. Na pessoa de Isaque, irmãos, ali naquele monte, estava todos nós. E também Cristo Jesus. No momento, irmãos, foram 3 dias de luta. No momento que Abraão estava subindo para o monte, e que Abraão estava chegando, Isaque pergunta para o seu pai: meu pai, eis aqui a lenha, o cutelo para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Porque Isaque tinha 20 anos de idade. Abraão tinha 120 anos de idade. E Abraão estava, esses 3 dias, irmãos, corroendo. E a palavra de Deus fala que só a intenção de Abraão matar Isaque, no coração de Abraão, Isaque já estava morto. E Abraão estava andando, caminhando, mas com Isaque no seu coração, morto. E ele diz, ouve aquela voz e diz: Deus para si proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício, ou para o holocausto. E eles caminham juntos. Chega lá, ele agora desdobra o plano da redenção diante dos anjos para Isaque. E ele antevê o sacrifício de Cristo. Mas só que na pessoa de Isaque, quando ele vai ser imolado, o anjo do concerto, que é Cristo, detém a mão de Abraão. E Abraão agora para. E aparece um cordeirinho lá, com o chifre enganchado na corvara. Aparece. E ele pega esse cordeirinho e sacrifica, que era símbolo de Cristo. Então, nesse momento, os anjos entenderam. Só que foi desdobrado para nós, através do santuário, através de Moisés, no santuário celestial, todo o caminho da redenção. O plano da redenção elaborado. Ou seja, o altar, onde era oferecido o sacrifício, depois a pia, onde era lavado o sangue, e entrava no primeiro compartimento, onde tinha as mobílias, pelos quais Cristo está em cada uma destas mobílias. E no segundo véu, ou seja, no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, contendo a lei dos 10 mandamentos,
contendo a vara de Arão, símbolo do cajado que Cristo amparou o mundo e levou sobre si, nas costas ou nos ombros, e também o vaso de ouro contendo o maná, que é símbolo da reforma de saúde. Todo esse caminho do plano da redenção estabelecido, elaborado ali no santuário. Queridos, esse plano encerra a cruz de Cristo. Todo esse plano encerra a cruz de Cristo. Desde o início do plano da redenção até a cruz de Cristo, foi uma fase. Da cruz de Cristo até o lugar santíssimo, outra fase. Então, Cristo está hoje lá no santuário celestial, ainda cumprindo esse plano da redenção que foi elaborado e estabelecido. Durante 6.000 anos, esse plano foi colocado em ação e está sendo colocado em ação. É só 6.000 anos de pecado nesse mundo. Não existe mais. Não vai existir mais do que 6.000 anos de pecado neste mundo. Então, portanto, está perto de terminar ou findar este plano. Quando Jesus voltar, irmãos, nas nuvens do céu, para nos buscar pela segunda vez, que ele vai vir neste mundo, nós vamos receber de Cristo o galardão. E esse plano, irmãos, só vai realmente ser plenamente estabelecido por completo, ou seja, findado esse plano, quando este mundo for novamente renovado. Então, nós vamos estudar, irmãos, este amor de Cristo por toda a eternidade. Irmãos, esse assunto é extenso. Mas o que eu quero deixar para os irmãos aqui, que esse plano que Cristo elaborou foi para mim e foi para você. Foi para todos nós. Nós não podemos perder nem sequer um segundo longe de Cristo, longe do nosso Salvador, porque foi Ele que morreu por nós para nos salvar. Satanás, ele hoje tenta enganar todos os mundos, todo o mundo aqui na Terra, nesse planeta, do jeito que ele tentou enganar os anjos, dizendo que isso é irreal, que não existe. Mas nós vemos que se nós estamos aqui, é porque esse plano existe. E esse plano foi estabelecido, foi coroado. E Cristo hoje está no santuário do céu, fazendo um trabalho especial por mim, por você e por todos nós. E que nós nos acheguemos a Cristo, nos acheguemos a Ele e louvemos pelo seu plano sublime da redenção. Louvemos. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos encher de graça, de poder, derramar sobre nosso Santo Espírito para entendermos esse sublime plano da redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.